Shalom, shalom, meus queridos. Estamos chegando com mais um devocional para abençoar a sua vida. Que você esteja com o coração aberto para entender e, claro, receber mais uma palavra de Deus. Hoje, amados, o tema é um tema importante, vai te ajudar a entender muitos fatores na sua vida emocional e espiritual. O tema é o que é um transtorno mental. Eu sou o reverendo Milton Rodrigues e eu pastoreio a comunidade Nação Ministério Pleno. Nosso ministério fica na cidade de São Sebastião, no Distrito Federal. Queridos, somos um ministério que trabalha com libertação de alto nível, com muita responsabilidade e seriedade, como também com personalidades restauradas, área da mente, emoções, sentimentos e vontade. Queridos, como eu te falei, o tema é um tema que vai te ajudar no equilíbrio emocional e espiritual. O que é um transtorno mental? Transtornos mentais são alterações do funcionamento da mente que acabam prejudicando o desempenho de uma pessoa no âmbito familiar, social, pessoal, no trabalho, nos estudos, na compreensão de si e dos outros, na possibilidade de autocrítica, na tolerância aos problemas e na possibilidade de ter prazer na vida em geral. Queridos, os transtornos mentais, em geral, resultam da soma de muitos fatores. E eu gostaria aqui de relacionar alguns para vocês, como alterações no funcionamento do cérebro, fatores genéticos, fatores da própria personalidade do indivíduo, reação a um grande número de estresse, agressões de ordem física, emocional e espiritual, perdas, decepções, frustrações e sofrimentos físicos, psíquicos que perturbam o equilíbrio emocional. Amados, os transtornos mentais são tratáveis e respondem favoravelmente ao tratamento médico e outros tratamentos, como tantas outras doenças somáticas. Os transtornos mentais são tratados de uma maneira geral com uma associação de meios psicológicos e medicamentos, como os psicofármacos. Se possível, leia o livro Farmaqueia de Ana Mendes Ferrell. Algumas condições não requerem o uso de medicamentos e são tratados apenas por meios psicológicos. Caberá ao profissional que faz o diagnóstico, ao ter o primeiro contato com o paciente, fazer indicação de que recursos serão necessários para a recuperação da saúde mental. Queridos, tem alguns profissionais como psicólogos, psiquiatras, psicoterapeutas que trabalham há muitos anos ajudando pessoas a saírem dos seus encarceramentos, sejam eles emocionais ou espirituais, livrando-os de prisões que os acorrentavam por anos. Mas, para que isso aconteça, o indivíduo tem que querer a sua libertação e ter a Bíblia como sua regra de fé. Por isso, é importante o entendimento da palavra de Deus. Muitos desses profissionais têm recorrido a líderes sérios que entendem da área emocional e espiritual para auxiliar em tratamentos de alguns dos seus pacientes. Loucura! Olha o que diz o texto de 1 Coríntios capítulo 1, versículo 27 ao versículo 29.
Pelo contrário, Deus escolheu as coisas que o mundo considera loucura para envergonhar os sábios, assim como escolheu as coisas fracas para envergonhar os poderosos. Deus escolheu coisas desprezadas pelo mundo, tidas como insignificantes, e as usou para reduzir a nada aquilo que o mundo considera importante. Portanto, ninguém jamais se orgulhe na presença de Deus. Meus amados, é isto que me traz aqui com esse devocional para te ajudar a compreender as coisas espirituais e também psicossomáticas, para poder ajudar a você que se encontra em cativeiros físicos, emocionais, espirituais, e para aqueles que ajudam outras pessoas a saírem desses cativeiros. Vamos então falar de transtornos mentais mais comuns. Primeiro, o ataque de pânico. Amados, o ataque de pânico é um súbito início de medo ou de terror intenso. Muitas vezes vem associado com sentimento de morte iminente. Os sintomas incluem falta de ar, palpitações, dor no peito e desconfortos. Agora vamos falar dos transtornos fóbicos. Muitas pessoas admitem ter medos de aranhas, mas conseguem manter esse medo sob controle. A pessoa que sofre uma fobia não é capaz de controlar o medo. Estes sentem um medo emocional quando se deparam com a situação que estimula uma fobia. Geralmente, acabam desenvolvendo um comportamento de irritação. Existem diferentes estímulos fóbicos que desencadeiam esse medo irracional. Por exemplo, viajar de avião, dirigir um carro, elevadores, palhaços, dentistas, sangue, tempestade, um túnel muito longo e etc. As mais comuns são fobia social. A fobia social é um transtorno de ansiedade muito comum e não deve ser confundido com timidez. Trata-se de um forte medo irracional de situações de interação social. Quem sofre deste distúrbio sente extrema ansiedade pela possibilidade de ser julgado pelos outros, de ser o centro das atenções, de ser criticado ou humilhado, e pode sentir esse medo até mesmo ao falar por telefone. Eles simplesmente não conseguem fazer apresentações em púlpito, comer em restaurantes ou na frente de alguém, ir a eventos sociais e conhecer novas pessoas. Temos também a agorafobia. A agorafobia é geralmente definida pelo medo irracional de ter um ataque de ansiedade nesses lugares, onde pode ser difícil, embaraçoso ou até mesmo constrangedor escapar, ou onde não é possível receber ajuda. Tem também o transtorno de estresse pós-traumático. Esse transtorno ocorre quando a pessoa foi exposta a um evento traumático que lhe causou uma experiência psicológica estressante ou de incapacidade. Os sintomas incluem pesadelos, sentimentos de raiva, irritabilidade, cansaço emocional, isolamento, entre outros, e geralmente ocorrem quando a pessoa revive o evento traumático. Amados, a pessoa procura evitar situações ou atividades que a faz se lembrar do que causou o trauma. Temos também o transtorno obsessivo compulsivo, o TOC. Então, amados, é uma condição na qual o indivíduo experimenta pensamentos, ideias
ou imagens intrusivas. Por ser um transtorno de ansiedade, está associado a sentimentos de medo, angústia e estresse constantes, tornando-se um problema no dia a dia da pessoa, afetando negativamente a qualidade de vida dela. Os pensamentos que causam sofrimentos, obsessões, fazem com que a pessoa realize certos rituais ou ações que chamamos de compulsões para reduzir a ansiedade e sentir-se melhor. As obsessões incluem o medo de se contaminar, sentimentos de dúvida, como por exemplo, será que desliguei o gás? Será que eu apaguei o fogo da panela? Será que eu tranquei a porta? Pensamentos de fazer mal a alguém, pensamentos que vão contra a crença religiosa da pessoa, entre outros. Algumas compulsões incluem verificar, contar, lavar, organizar repetidamente as coisas e assim por diante. Como exemplo, chegou até mim, dentre muitos casos, uma bela moça que estava com as suas mãos sangrando de tanto lavá-las. Vamos então falar do transtorno da ansiedade generalizada. Preocupar-se de vez em quando é um comportamento normal, mas quando isso causa ansiedade de forma contínua, afetando e interferindo a vida normal de uma pessoa, é um claro sintoma que ela sofra do transtorno de ansiedade generalizada. Esse transtorno se caracteriza pela preocupação e ansiedade crônica. É como se você sempre tivesse algo para se preocupar. Possíveis problemas na escola, no trabalho, no relacionamento ou um possível acidente quando sair de casa e etc. Os sintomas incluem náuseas, fadiga, tensão muscular, dificuldade de concentração, problemas de sono, entre outros. Temos também o transtorno de humor. Existem diferentes tipos de transtorno de humor e, como o próprio nome sugere, sua principal característica é a alteração de humor do indivíduo. Os mais comuns são o transtorno bipolar. O transtorno bipolar pode afetar a forma como uma pessoa se sente, pensa e age. É caracterizado pelas alterações exageradas de humor e vai muito além de um simples ou de uma simples mudança de humor ou uma irritabilidade emocional. Os ciclos de transtorno bipolar podem durar dias, semanas ou meses, prejudicando severamente o trabalho e as relações sociais da pessoa. Durante os episódios de mania, a pessoa pode até mesmo deixar seu emprego, aumentar suas dúvidas e se sentir cheio de energia, apesar de ter dormido apenas 2 horas por dia. Durante os episódios depressivos, a mesma pessoa não consegue nem sequer sair da cama. Existem diferentes tipos de transtorno bipolar e também há uma versão mais leve do transtorno, chamado ciclotimia. A ciclotimia, também conhecida como transtorno ciclotímico, é uma perturbação mental em que uma pessoa tem alteração de humor ao longo de um período de anos que vão desde uma depressão leve às altas posições emocionais. Também, amado, tem o transtorno depressivo. Muitas pessoas se sentem deprimidas em alguns momentos de suas vidas. Sentimentos de depressão, frustração e até mesmo de desespero são normais diante de uma decepção e podem durar vários dias antes de ir desaparecendo gradualmente. Mas, para algumas pessoas, esses sentimentos duram meses ou anos, causando sérios problemas no seu dia a dia. A depressão é uma psicopatologia grave e debilitante que afeta a maneira como uma pessoa se sente, pensa ou age, podendo causar tanto sintomas físicos como emocionais. Por exemplo, problemas de digestão, de sono, mal-estar,
fadiga e etc. Temos o transtorno alimentar. Existem diferentes tipos de transtornos alimentares. Os mais comuns são anorexia nervosa. A anorexia caracteriza-se pela obsessão do controle da quantidade de comida que consome. Um dos seus sintomas mais característicos é a distorção da imagem corporal. Pessoas que sofrem de anorexia restringem a ingestão de alimentos, fazendo dietas, jejuns e até mesmo exercícios físicos excessivos. Dificilmente comem e o pouco alimento que ingerem lhe provoca uma intensa sensação de desconforto. Exemplo: eu conheci um caso que me chamou a atenção. Uma jovem, magérrima, tão magra que estava só pele e osso, e ela falava: olha para mim, veja o quanto estou obesa. A visão de si mesma estava totalmente distorcida neste caso. Tem também a bulimia nervosa. É um transtorno de comportamento alimentar caracterizado por padrões alimentares anormais, com um episódio de ingestão de alimentos na marra, seguido por manobras que procuram eliminar as calorias, indução de vômitos, laxante e etc. Queridos, após esses episódios é comum que a pessoa se sinta triste, mal-humorada e ainda ter sentimentos de autocompaixão. O transtorno de compulsão alimentar periódica é uma doença grave onde a pessoa consome com frequência grandes quantidades de alimentos e só depois se dá conta de que perdeu completamente o controle durante a compulsão. Depois de comer em excesso, a pessoa se sente ansiosa e angustiada e daí aparece a preocupação com o peso. Transtornos psicóticos são situações graves em que as pessoas perdem o contato com a realidade. Dois dos principais sintomas são os delírios e as alucinações. Os distúrbios psicóticos mais comuns são transtorno delirante. O transtorno delirante ou paranoia é um transtorno psicótico caracterizado por uma ou várias ideias delirantes, onde essas pessoas estão totalmente convencidas que são verdadeiras. Temos também a esquizofrenia. Queridos, a esquizofrenia é uma doença mental que se manifesta na adolescência ou no início da idade adulta. Sua frequência na população em geral é da ordem de 1 para cada 100 pessoas, havendo cerca de 40 casos novos para cada 100 mil habitantes por ano. Diz o Dr. Mário Rodrigues Lousar. No Brasil, estima-se que há cerca de 1,6 milhão de esquizofrênicos. A cada ano, cerca de 50 mil pessoas manifestam a doença pela primeira vez. Ela, amados, atinge em igual proporção homens e mulheres. Em geral, inicia-se mais cedo no homem por volta de 20 a 25 anos e na mulher por volta dos 25 a 30 anos de idade. Quais os sintomas? A esquizofrenia apresenta várias manifestações, afetando diversas áreas do funcionamento psíquico. Os principais sintomas são delírios, alucinações, alterações de pensamento, alterações da afetividade, diminuição da motivação, dificuldade de concentração, desconfiança excessiva, indiferença, entre muitos outros. Os psiquiatras dizem que não sabem a verdadeira causa, mas pode ser que a hereditariedade, a raiz da iniquidade, lembra, tem uma importante
importância relativa. Sabe-se que parentes de primeiro grau de um esquizofrênico terão chances maiores de desenvolver a doença do que as pessoas em geral. Por outro lado, não se sabe o modo de transmissão genética da esquizofrenia, mas afirmam que fatores ambientais como complicações da gravidez, parto e infecções, entre outros casos, possam alterar o desenvolvimento do sistema nervoso no período da gestação, e isso parece ter importância no desenvolvimento dessa doença. O diagnóstico da esquizofrenia é feito pelo especialista a partir das manifestações da doença. Não há nenhum tipo de exame de laboratório que permita confirmar o diagnóstico da doença. O tratamento da esquizofrenia visa o controle dos sintomas e a reintegração do paciente. O tratamento da esquizofrenia, segundo os médicos, requer duas abordagens: medicamentos e tratamento psíquico-social. Eu acrescentaria o tratamento espiritual em Cristo Jesus. Os transtornos de personalidade. Um transtorno, queridos, de personalidade é um padrão rígido e permanente no comportamento de uma pessoa que gera desconforto, dificuldades em seus relacionamentos e em tudo à sua volta. Os transtornos de personalidade começam na adolescência ou início da fase adulta. A personalidade pode ser definida como o conjunto de características que determinam os padrões pessoais e sociais de uma pessoa. Sua formação é um processo gradual, complexo e único de cada indivíduo. Quero falar aqui sobre dois termos usados: consciente, pré-consciente e o inconsciente. Quem contribuiu para o uso dessas palavras foi Freud. Consciente. Consciente é declarado por ele como um iceberg, o qual apenas uma parte minúscula surge na superfície da água. Enquanto descrevo, imagine em um iceberg onde você vê uma pequena parte sobre a água. Esse é o consciente. No consciente estão contidos racional, pensamento, percepções que a pessoa é capaz de recordar e controlar segundo as suas necessidades e o desejo e interesse da sociedade. O consciente é uma parte da mente que é possível chegar através da introspecção ou através da observação do que se passa no interior da mente humana, dos fenômenos psíquicos que acontecem na consciência. Pré-consciente refere-se aos fenômenos e conteúdos que não são conscientes e somente sobre circunstâncias muito especiais podem tornar-se. O inconsciente, aquilo que se refere à parte submersa do iceberg que eu pedi para você visualizar mentalmente. Esse é o inconsciente. Preste atenção na figura que vai ser colocada aqui. Ele é formado por instintos, pulsões e desejos. A maior parte dos nossos costumes cotidianos é inconsciente. Assim, uma vez que tenhamos aprendido a andar, condicionamos a esse conhecimento. Não necessitaremos pensar nele a cada vez que caminhamos. Outras lembranças ficam no nível do inconsciente, porque não julgamos que sejam relevantes. Uma das principais funções do inconsciente é manter o equilíbrio da nossa psique. É praticamente impossível guardar todas as nossas experiências e ainda termos plena consciência delas. Por isso, existe o inconsciente como bagagem de memórias,
um depósito que nos alimenta continuamente de imagem e símbolos. O inconsciente interage com a consciência, dependendo de como lidamos com os resultados que essa ação nos traz, podendo nos afetar de forma positiva ou negativa. Uma reflexão eu quero trazer para você. Somos produtos do que injetaram em nós desde a concepção? Se não gostamos de uma determinada cor ou comida, isso não é por acaso? Somos produtos do meio em que vivemos. Continuando sobre os transtornos de personalidade, temos o transtorno de personalidade borderline. O transtorno de personalidade borderline se caracteriza por uma personalidade fraca, que muda continuamente e duvida de tudo. Os momentos de calma podem se tornar instantaneamente em momentos de raiva, ansiedade ou desespero. Essas pessoas vivem suas emoções ao máximo e seus relacionamentos amorosos são intensos, pois eles tendem a idolatrar a outra pessoa ao extremo. Alguns de seus sintomas incluem uma raiva intensa junto com a incapacidade de controlá-la, esforços frenéticos para evitar o abandono real ou imaginário, alternância entre extremos de idealização e desvalorização nas relações interpessoais, autoimagem instável e sentimentos crônicos de vazio. A autora do best-seller sobre psicopatia, bullying e toque, a psiquiatra Ana Beatriz Barbosa Silva, descreve muito sobre esse transtorno ainda pouco conhecido no país, o da personalidade borderline. Em seu livro, Corações Descontrolados, ela conta como são as pessoas que vivem no limite de suas emoções e também como lidar com elas. Todos nós apresentamos momentos de explosões de raiva, tristeza, impulsividade, teimosia, instabilidade de humor, ciúmes intensos, apego afetivo, desespero, descontrole emocional, medo de rejeição e insatisfação pessoal. E quase sempre isso gera transtornos e prejuízos para nós mesmos ou para as pessoas ao nosso redor. Porém, quando esses comportamentos se apresentam de forma frequente, intensa e persistente, eles acabam por produzir um padrão existencial marcado por dificuldades de adaptação do indivíduo ao seu ambiente social. Queridos, quando isso ocorre, podemos estar diante do transtorno de personalidade borderline, apresentando uma hiperatividade emocional, ou seja, é muito sentimento e muita emoção sempre. E costumam lidar muito mal com qualquer tipo de adversidade, especialmente as que envolvem rejeição, desaprovação ou abandono. Quando se deparam com uma situação dessas, desencadeiam uma reação de estresse muito mais intenso e abrangente do que o esperado. Chama-se borderline por isso, porque vivem no limite das emoções. A psiquiatra Ana Beatriz salienta que a pessoa que tem esse transtorno tem dificuldade muito grande nos relacionamentos. Ela tem a sua autoestima destruída, vê-se muito pior do que realmente é, ou seja, de maneira depreciativa, e acha que a solução está no outro. Na dependência afetiva do outro, ela sempre buscará segurança. A pessoa é muito impulsiva, mas essa impulsividade se manifesta de uma forma específica. Ela está relacionada a explosões de raiva e ira, ou seja, é aquela pessoa que fica cega de raiva. Trata-se de um transtorno que acontece muito mais nas mulheres do que nos homens. A neurociência explica.
Sabemos que 75% dos pacientes são mulheres. O transtorno está relacionado a uma hiperatividade do sistema límbico, que é o nosso verdadeiro coração. A região do cérebro que regula as emoções. Nos momentos de maior impulsividade, é como se houvesse uma pane total no sistema, um curto-circuito. Como a questão das emoções já é naturalmente mais marcada para as mulheres, é de esperar que elas sejam a maior parte dos pacientes. Por outro lado, os homens com cérebro mais racionais são a maioria dos que sofrem de transtorno de psicopatia, em que o sistema límbico não funciona ou funciona muito pouco, tornando-os incapazes de ter empatia, de se sensibilizar com o sofrimento dos outros. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 4 ao 5 diz: cada um deve aprender a controlar o próprio corpo e assim viver em santidade e honra, não em paixões sensuais, como os gentios que não conhecem a Deus. Transtorno de personalidade antissocial, o IPAS. Transtorno de personalidade antissocial é uma condição em que a pessoa tem pensamento e atitudes disfuncionais. No caso, essas pessoas tendem a explorar as outras para ter algum ganho, seja material ou mesmo pessoal. Os estudiosos afirmam que cerca de 6% da população tem o transtorno de personalidade antissocial. Não se sabe ao certo quais são as causas do transtorno de personalidade antissocial. Assim dizem os psiquiatras. É muito provável que o fator genético esteja envolvido, mas há indícios de que o fator ambiental também esteja relacionado, principalmente na infância. Por exemplo, sabemos que as crianças foram abusadas na infância ou que cresceram com pais alcoólatras ou que tinham o transtorno de personalidade antissocial, têm maior tendência a desenvolver a condição. Além disso, crianças que cresceram em ambientes familiares instáveis ou caóticos, que perderam seus pais devido a algum divórcio traumático, também são mais propensas ao problema. Esse transtorno é mais comum em homens do que em mulheres. Principais sintomas desse transtorno: desconsideração do que é certo ou errado, uso persistente de mentiras e fraudes para explorar os outros, egocentrismo, senso de superioridade, vaidade e exibicionismo, dificuldades recorrentes com a lei, abuso ou negligência com crianças, hostilidade, irritabilidade significativa, agitação, impulsividade, agressão ou violência, ausência de empatia com as outras pessoas e de remorso por prejudicar os outros, comportamentos perigosos, relacionamentos pobres ou abusivos, comportamento irresponsável no trabalho, dificuldade em aprender com as consequências negativas de seu comportamento. E aqui eu gostaria de estar encerrando o nosso devocional. Em geral, os sintomas começam na adolescência e mostram seu auge durante os 20 e 30 anos. Além disso, a maioria das pessoas que tem esse transtorno foi diagnosticada com transtorno de conduta na infância. E eu encerro trazendo para você o livro de Efésios, capítulo 4, versículo 25. Portanto, abandonem a mentira e digam a verdade a seu próximo, pois somos todos parte do mesmo corpo. Que o Senhor abençoe você neste dia, a sua família, que você seja impactado com essa mensagem, que venha a refletir, fazer uma autoanálise. Em nosso próximo devocional, vamos estar falando do transtorno de déficit de atenção com hiperatividade, que é o TDAH. É para o coração
nós vamos estar desenrolando esse rolo precioso, ok? Queridos, que Deus te abençoe, que você seja honrado, abençoado. Eu só peço a você que ainda não é inscrito em nosso canal, que você se inscreva, ok? Vá aqui no botão abaixo, se inscrever, e após você estar inscrito no canal, ative o sininho para receber notificações todas as vezes que nós postarmos algo interessante para você. Não esqueça, dê o seu like, o seu joinha, ele é importante, vai subir este devocional, essa mensagem. Eu tenho certeza que tem pessoas precisando de ouvir essa palavra. Também, amados, comente aqui embaixo, comente aqui abaixo o nosso devocional, beleza? É importante o seu comentário. Estamos nas redes sociais. Lá no Instagram você vai colocar @Ministério Pleno. E no Facebook você coloca @Ministério Pleno. Lá no TikTok é só colocar Ministério Pleno e o número 10, ok? Ministério Pleno 10, tudo junto. E você nos encontra no TikTok. Deus abençoe a sua vida, um cheiro no coração. Até o nosso próximo devocional. Mi orgullo me sacó del jardín, su humildad puso el jardín en mí. Y si vendiera todo lo que tengo a cambio de su amor, yo fallaría. Porque su amor no se compra ni se merece. Su amor es un regalo, de gracia se recibe.